Boa noite, pessoal. Nesta aula, vamos fazer uma abordagem dos profissionais e das profissões que estão inseridos na manutenção eletromédica, dando continuidade ao que nós vimos na aula passada, do ponto de vista do perfil profissional. Ou seja, na aula passada nós vimos que profissões, que profissionais estão envolvidos. Hoje, nós vamos analisar o perfil profissional ideal desses profissionais, sejam eles engenheiros, técnicos, médicos, sejam eles operadores, enfermeiros e enfermeiras, ou seja, todos que estão envolvidos, direta ou indiretamente, no processo da manutenção eletromédica. E nós iniciamos a nossa análise aqui do quadro no primeiro subitem, que fala a respeito da formação profissional compatível com a função. Ora, o que vai se desenvolver na manutenção eletromédica tem que ter compatibilidade com o que se sabe, com o que se tem de experiência, competência, habilidade. Então, seja médico, seja técnico, médico envolvido na manutenção eletromédica, seja operador, tem que estar com um perfil desenvolvido, um perfil adequado, para que as coisas possam se desenvolver normalmente nesse processo de manutenção. Então, necessariamente não tem que ter concluído o curso técnico, mas, dependendo da engenharia clínica, dependendo do hospital, as exigências que cada um faz, é preciso que se tenha o mínimo de competência e habilidade, construído antes desse momento, de entrar no hospital, de entrar na clínica de manutenção, na engenharia clínica, melhor dizendo, de manutenção, para que haja facilidade na assimilação dos conteúdos do treinamento, das capacitações que virão pela frente. Então, a formação técnica em andamento ou completa deve estar compatível com a função que vai ser desenvolvida. Boa saúde física e mental. Por que boa saúde física e mental? Porque a manutenção dos equipamentos hospitalares, médico-hospitalares, médicos, vai exigir bastante do técnico, do engenheiro, especificamente quem está na linha de frente aí, na bancada, na manutenção do dia a dia, instalação, ajuste, calibração. Vai exigir uma certa condição física, uma certa condição mental, ou seja, uma saúde integral. Não raro, os técnicos podem ser solicitados para expedientes diferentes, horários de expedientes diferentes, viagens, etc., como vamos ver nos itens que se seguem. Então, ter um perfil de saúde boa, física e mental, realmente é de grande importância nesse contexto do perfil profissional para o profissional da área. Não ter vício, que poderia inclusive colocar no plural, não ter vícios. Por quê? Sabemos que os vícios, eles minam as nossas energias físicas e mentais. Então, todo profissional que tem algum tipo de vício, seja fumar, beber, não importa, qualquer tipo de vício, ele, de certo modo, é um escravo desse vício. Agora imagine numa atividade de manutenção desses equipamentos, onde a atenção é de suma importância, onde se deve ter competência e habilidade em tudo que se faz, buscando sempre a excelência. Imagina você ter dificuldades com algo que quer fazer, o corpo, a mente está exigindo, e você não tem no momento, não tem aquele tempo para fazer aquilo ali. Então é complicado. O ideal é não ter vícios. Diferença entre vícios e hábitos.
hábitos muitos de nós temos, por exemplo, um hábito muito difundido aqui no Brasil e em outros países, é o hábito de tomar café. Mas isso não constitui vício, porque se você deixar de tomar café durante um certo período, algumas horas, você não vai sentir dependência, a não ser que você tome muito café. Qualquer coisa que você consuma ou faça de uma forma intensa, isso pode virar futuramente um vício. Ou seja, estabelecer uma dependência desse objeto. Então é preciso ter muito cuidado, dominar os hábitos para que eles não se transformem em vícios. Porque os vícios vão nos escravizar e nós não conseguiremos fazer tudo o que nós sabemos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, porque estamos à mercê desses vícios. Então, comportamento ético profissional é o quarto subitem. Comportamento ético profissional em todas as áreas profissionais. Esse item ou subitem é muito importante, mas na área hospitalar mais ainda. Por quê? Porque os equipamentos são de suporte à vida. Eles podem fazer a diferença entre o médico poder ou não ajudar o paciente a se livrar dos seus problemas, poder ou não evitar a morte do paciente. Então, quem vai lidar com esses equipamentos, seja qual for a etapa da manutenção eletromédica, tem realmente que ter uma conduta ética na profissão, procurando sempre fazer a coisa certa, evitando erros, problemas. Senso de hierarquia. Quem trabalha ou trabalhou num hospital de médio ou grande porte, em vários momentos teve a impressão que estava dentro de um quartel. É porque a hierarquia é muito rigorosa. Muito rigorosa. Então é preciso ter cuidado com essa questão hierárquica para você não começar a entrar em atividades, funções que não são da sua alçada. Para você procurar consultar as pessoas antes de seguir um passo a passo, até mesmo dentro do processo da manutenção. Eu quero fazer a manutenção, o equipamento está com o médico, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá, eu vou tirar o equipamento do médico, eu vou parar a consulta, eu vou parar o exame? Não, eu tenho que respeitar uma prioridade, eu tenho que respeitar uma hierarquia. Quem está acima de quem no hospital, na manutenção eletromédica, existe uma natural hierarquia. Engenheiro, supervisor, técnico, isso é natural, mas é preciso sentir essa hierarquia aplicada. Como é que ela está funcionando? Né? Muitas vezes essa hierarquia muda, é dinâmica. Alguém que estava acima de você, lhe dando, entre aspas, ordens, se coloca numa situação que você agora é que tem o ascendente sobre essa pessoa, sobre o que ela vai fazer. Ou seja, nesse momento, naquele momento, em tal momento, a maior responsabilidade é sua. Você que vai direcionar, você que vai decidir o que vai ser feito. Então, muito cuidado com essa questão da hierarquia na manutenção eletromédica. Disponibilidade, aliás, primeiro item 6. Bom nível de relação interpessoal. Bom nível de relacionamento ou relação interpessoal entre os colegas, mesmo levando em consideração aqui a parte hierárquica, mas deve existir aqui um bom nível de relacionamento interpessoal. Quem está acima de você, quem está abaixo de você, você precisa ter o básico de relações humanas. Como lidar com as pessoas, como chegar até elas, como se fazer entender. Então isso é importante, o tratamento, o respeito, né? No processo de manutenção. Na sequência nós temos disponibilidade para viagem. Disponibilidade para viagem. Ora, uma empresa que presta serviço de engenharia clínica, faz manutenção em diversos hospitais.
Então, esses hospitais podem estar na mesma cidade, no mesmo estado, mesma região, ou não. O técnico pode precisar viajar. Ele pode trabalhar mais viajando do que dentro da empresa. Então é preciso ter essa disponibilidade. Configurar junto com os familiares, né? Como é que vai organizar isso daí, para que haja essa disponibilidade e o processo da manutenção não seja prejudicado, né? Disponibilidade para trabalhar por turnos. É o subitem 8. Disponibilidade para trabalhar por turnos. Ou seja, você como um técnico da área, você precisa se conscientizar que em certos momentos ocorrem mais cirurgias, o movimento fica muito intenso, existem mais pessoas para serem atendidas, mais equipamentos serão utilizados. Agora mesmo, ocorrendo essa pandemia, muitos técnicos estão em regime de turno, trabalhando intensamente. Não são só os médicos e engenheiros, não são só as enfermeiras e enfermeiros, não. Técnicos estão também aí, trabalhando intensamente e muitas vezes por turno, madrugada, porque os equipamentos não podem parar, né? Tem que desenvolver essa disponibilidade de trabalhar por turnos. Ter disciplina e liderança. Disciplina e liderança. Se nós já vimos antes a questão da hierarquia, né? Então a disciplina é de suma importância. E liderança, porque não raro o técnico da manutenção eletromédica vai direcionar as atividades. Numa manutenção multidisciplinar, por exemplo, como já vimos antes, o técnico pode precisar direcionar os trabalhos dos seus colegas, junto com ele, na análise do equipamento, do sistema. Então, é preciso ter realmente essa disciplina e essa liderança, tanto para liderar quanto para ser liderado. Na maioria das vezes, não tem nada a ver com ser superior ou inferior. É apenas um momento em que você precisa atuar. Na sequência, nós temos saber trabalhar em equipe. Se a manutenção atual, a manutenção mais comum nos sistemas biomédicos, equipamentos mais complexos, é a multidisciplinar, na qual vai se precisar de técnicos de áreas diferenciadas, tecnológicas. Então, é preciso trabalhar em grupo. É preciso desenvolver essa noção de atuar em equipe, né? Que alguns técnicos, eu conheci muitos assim, dizem, meu negócio é eu e a bancada. Eu e a bancada e o equipamento eu faço tudo. Mas se botar mais um colega aqui, uma opinião, outra, confunde tudo. Então isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado porque a manutenção multidisciplinar está sendo muito utilizada, muito difundida, por conta das necessidades dos sistemas e dos equipamentos, que trabalham com muitas tecnologias, e aí um técnico só não vai conseguir resolver. Ou vai resolver com muito mais tempo, com muito mais dificuldade, né? Portanto, trabalhar em equipe, desenvolver esse perfil, atuar conjuntamente. Vamos para o item 11. Item 11. Ser organizado e criterioso. Organizado e criterioso. A organização é muito importante. Na sequência das atividades, os critérios que serão levados em consideração durante os processos de calibração, os processos de ajustes, substituição, quando você for, por exemplo, indicar num parecer técnico ou num relatório técnico que um equipamento deverá ser descontinuado porque ele está desatualizado.
Então ele deve ser descontinuado ou desativado. Então que critérios você vai usar para isso? Que critério você usaria para dizer que um equipamento deve ser descartado, por exemplo? Um equipamento caro, às vezes caríssimo. Então é preciso ter cuidado, é preciso conversar com o supervisor, o encarregado técnico. É preciso ter critérios. Desenvolver esses critérios faz parte do perfil. 12. Saber assumir e dividir responsabilidades. O item 11 levou para o 12, né? Nós precisamos sim assumir as nossas responsabilidades, com certeza. Cada um tem as suas específicas, mas também nós temos as responsabilidades gerais. E essas responsabilidades interagem com as dos outros colegas nossos, interagem com a dos operadores, dos equipamentos, interagem com a engenharia clínica como um todo. Então, é preciso estar atento, né? O que é realmente a minha responsabilidade? Até onde vai a minha responsabilidade? Quando começa do meu colega? Se eu começar a entrar na área dele, eu vou dificultar o trabalho dele. E ele pode, posteriormente, achar que eu vou fazer isso, ficar mais, né, na espera e eu não fizer. Então vai complicar. É preciso ter essa noção, desenvolver também o perfil nessa área, de assumir bem as responsabilidades e dividir bem. Respeitar as normas, claro, é evidente, todas elas, né, devem ser respeitadas no processo da manutenção. Conhecer as etapas da manutenção eletromédica, todos já conhecem, já vimos em aulas anteriores, são etapas bem definidas, mas que podem estar na realidade de cada clínica, de cada hospital, de forma diferenciada. Elas vão aparecer, mas de forma talvez não tão sequencial, né, de acordo com a administração de cada manutenção eletromédica. Então, nós temos estar em constante aperfeiçoamento. Estar em constante aperfeiçoamento. Por quê? Porque os equipamentos biomédicos, os sistemas eletromédicos, estão em constante aperfeiçoamento. Os técnicos, engenheiros, operadores precisam acompanhar isso. Então, estudar, se aprimorar. Se fez um curso técnico, faça um curso pós-técnico, aprenda mais e vá desenvolvendo os seus conhecimentos tecnológicos. Facilidade para aprender idiomas. Facilidade para aprender idiomas. Não raro, o técnico desta área, principalmente de empresas de grande porte, vão precisar participar de treinamentos em outros estados e, às vezes, em outros países. Então, não quer dizer que o técnico vai ter que dominar vários idiomas. Não, dominar não seria o termo, mas que ele vai precisar ter facilidade em assimilar pelo menos aqueles termos, aqueles textos, aquelas informações mais básicas, tecnológicas, em outros idiomas. Que idiomas são esses? Inglês, espanhol, francês. Começa por aí, né? Mas pode se aprofundar um pouquinho e entrar em alemão, chinês, mandarim. Então aqueles termos técnicos usuais do inglês técnico também existem no francês técnico, no mandarim técnico. São os termos voltados para a engenharia, voltados para a tecnologia. Então, ter facilidade com esses textos, com esses termos, com esses idiomas de um modo geral, né? Isso é importante. É importante no perfil do profissional dessa área. Gostar de tecnologias, naturalmente. Todo técnico, em princípio, de qualquer área tecnológica, gosta de trabalhar com tecnologia, mas também de biologia e medicina. Aí fica um pouco mais complicado, né? Porque biologia e medicina estão em áreas diferentes. Não são de exatas. Enquanto que tecnologias, as tecnologias da engenharia, são
de área de exatas. Como é que vai se conciliar gostar de exatas e gostar de biológicas? Gostar de exatas e gostar de médicas? Tecnologias biológicas, tecnologias médicas. É verdade. No perfil profissional do técnico da área, deve-se desenvolver essa competência. Gostar de medicina, dos conteúdos voltados para o funcionamento, a anatomia do corpo. Por quê? É com isso que os equipamentos vão trabalhar. É com isso que as tecnologias estão lidando nos equipamentos, nos sistemas. Então, os técnicos da área precisam ter essa facilidade com essas tecnologias, né? Aí nós vamos para o 18º e último subitem, que diz assim, desenvolver a resiliência. Bom, até que ponto cada um de nós é resiliente? E o que é essa resiliência? Imagine alguém que perdeu tudo, está no fundo do poço. Essa pessoa vai fazer o quê? Se desesperar? Vai matar? Se matar? Enlouquecer? Talvez. Mas se for resiliente, vai superar. Superar. Vai sair dessa situação. Vai procurar buscar meios. Vai analisar o que levou essa pessoa à queda, ao desespero, à falência. E aí sim, vai procurar trabalhar esses detalhes para que eles não ocorram novamente e vai sair dessa situação. Então, o resiliente é aquela pessoa, a resiliente, que procura encarar a realidade, procura entender a situação, mesmo quando está errado, muito errado, errada, procura saber se corrigir, retornar, fazer como o fênix, renascer das cinzas. Isso é ser resiliente. É você não se entregar. Ah, porque na manutenção eletromédica, né, teve um médico lá, né, que falou um monte de palavrões e disse que o técnico não sabia de nada, né, era um burro, era um ignorante. Com certeza esse médico estava com muitos problemas. Sabe lá quantos pacientes naquele dia ele perdeu. Então, é preciso considerar que fatores foram movimentados para que o médico dissesse isso. Aí você se examina, se analisa e pergunta até que ponto ele tem razão. Se você não encontrar nenhum ponto em que ele tem razão, aí você diz, bom, então eu vou continuar com o meu trabalho, certo? E mais para frente ele vai reconhecer, ele ou ela vai reconhecer que o erro veio de lá e não de mim. Então, na manutenção eletromédica, lidando com colegas técnicos, né, em níveis diferentes de hierarquia, encarregados, engenheiros, lidando com operadores, lidando com enfermeiros, médicos e às vezes com pacientes, olha, vamos precisar muito de resiliência para poder se sair bem nessa atividade. Entrar e continuar nessa manutenção. Conseguiremos, com certeza. E aí nós encerramos nesse 18º subitem a análise do quadro perfil profissional para atuar na manutenção eletromédica, que por definição está aqui. Nós temos como sendo requisitos, eles são requisitos, é preciso que tenha esses requisitos, são necessários para o bom desempenho profissional, evitando-se o quê? Problemas e punições na forma da lei. Então, não cumprindo um ou mais desses itens, nós estamos à mercê, talvez, de processos judiciais, né? É item de assuntos de nossas aulas mais na frente. Por quê? Porque os equipamentos
precisam estar em condições para que os médicos salvem vidas. Se o médico não conseguiu por causa do equipamento, então o erro foi de quem? É preciso analisar, investigar e se chegar a um denominador comum. Então, vamos trabalhar esses subitens todos, vamos trabalhar esse perfil para evitar essas punições, né? Na forma da lei. Com esse perfil, o profissional poderá iniciar uma atividade técnica de engenharia, seja lá qual for, de operador, né? Vendendo equipamentos na manutenção eletromédica e também se manter, não só entrar no negócio, na atividade, mas se manter de forma atuante. De forma atuante. Eu digo isso porque alguns conseguem entrar nessa área, mas não conseguem se manter. Vários fatores influenciaram. Talvez o perfil tenha sido o principal deles, né? Bom, depois dessa abordagem, vamos para o nosso segundo arquivo. Sobre todos esses tópicos que foram analisados, nós temos um exercício, o exercício 5, na sequência, ainda individual, e nesse exercício 5, uma questão. A questão pede que desenvolva o passo a passo, a sequência, começo, meio e fim, uma sequência lógica, passo a passo, para uma pessoa, para quem pretende entrar e continuar. Pode ser você, esse para quem aqui, pode ser para quem pretende, pode ser você, pode ser um parente, pode ser um amigo. Talvez esse passo a passo que você esteja fazendo nessa questão, desenvolvendo, seja para você utilizar quando tiver a oportunidade de entrar nessa área, ou para você aconselhar alguém. Mas para entrar e continuar, se manter, ou seja, sustentável, ter sustentabilidade, não só entrar e depois ter problemas e ter que sair. Entrar e continuar na manutenção eletromédica e com um bom desempenho. Então, que passo a passo seria esse? Nesse passo a passo, eu teria, por exemplo, que entrar com uma sequência aqui desses subitens. E que sequência seria essa? Como é que vocês vão organizar isso daí? Isso é algo individual, pessoal e às vezes até particular. Bom, eu começaria por aqui. Eu faria isso, depois desse primeiro passo que é importante, eu faria esse outro, nessa sequência, até chegar a um passo mais adiantado, que para uma pessoa vai ser de um jeito, para outra vai ser de outro. Então, com certeza, esses subitens serão utilizados na resolução do exercício. E cada um vai dar a sua opinião individual. Cada um vai dizer como seria, como acha que seria o melhor passo a passo para entrar e continuar de forma sustentável, desempenhando bem as funções, sem problemas disciplinares, na manutenção eletromédica. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós estaremos dando sequência aos nossos conteúdos nas próximas aulas. Boa noite a todos. Estejam atentos para não acumular exercícios. Já estamos aí com o 5º exercício. Outros virão. E saúde e paz para todos. Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro.